gente vai começar a resolver alguns casos que são casos de aplicação. Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Definindo então o que vem a ser o centro de massa de um sistema. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui as partículas, né? Partícula 1, 2, 3, N, né? Então eu vou definir como o x do centro de massa aqui uma média ponderada. Então vai ser m1x1 mais m2x2, assim vai, tudo dividido pela massa. Então você tem que a massa, na verdade, é o peso dessas abscissas aqui. E para o eixo y a equação é similar. Se você tiver três eixos, né, x, y, z, do eixo z também vai ser similar. Tá? E aí você vai determinar qual é o centro de massa. Ah, mas para que serve isso? Para representar o sistema. Né? Então esse sistema ele vai ter o seu centro de massa calculado dessa forma e a gente vai acabar enunciando uma propriedade importante a respeito da quantidade de movimento do seu sistema. Tá? Inclusive, deixa eu só rabiscar aqui para vocês uma coisinha. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui o seguinte, você tem aqui um objeto, né, objeto 1, aqui você tem um objeto 2, aqui você tem um objeto 3. Né? E esse cara tem uma quantidade de movimento Q1, aqui esse outro tem uma outra quantidade de movimento Q2, e esse cara aqui tem uma quantidade de movimento Q3. Tá? Vamos falar que o sistema é formado, por exemplo, por esses dois. Tá? Então isso aqui seria o sistema, esse aqui ficou fora. Então quem que é a quantidade de movimento do sistema? Você vai somar, né, a quantidade de movimento do 1 com a quantidade de movimento do 2. O 3 ficou fora, então não conta. Se ele fizesse parte, aí você contaria também a quantidade de movimento dele. Então, veja, tudo depende de quem você está definindo como o sistema. Se eu falo que o 3 faz parte, então vai somar aqui a quantidade de movimento dele. Então, eu teria aqui o seguinte, ó, mais a quantidade de movimento do 3. Tá? Então, a quantidade de movimento de um sistema, né, ela vai ser a quantidade de movimento do centro de massa do sistema. Então, na hora que você determina ali aquele centro de massa, esse centro de massa ele pode estar em repouso, ou ele pode estar se deslocando. Se ele está se deslocando, ele está com uma certa velocidade. Né? E a gente vai estar usando isso aí para resolver os exercícios. Então, para isso, eu preciso definir o que é a quantidade de movimento de um sistema. É a soma das quantidades de movimento, né, dos objetos que constituem o sistema. Tá? Então, está aqui, né, o centro de massa, né? E eu vou definir o que é o sistema mecanicamente isolado. Então, o que é o sistema mecanicamente isolado? Eu tenho que força resultante, eu poderia dividir em duas partes, forças resultantes internas mais as externas. Força resultante externa, ela sempre vai ser nula, tá? Então, ou melhor, interna sempre vai ser nula. Então, a força resultante que atua no sistema é a resultante das forças externas. Vamos fazer um desenho sobre isso. Então, tem aqui o seguinte. Vamos limpar isso aqui. Vamos fazer o seguinte desenho. Tenho, por exemplo, aqui um objeto que faz parte do sistema, corpo 1. Tem aqui um outro corpo que é o corpo 2. Isso forma o sistema. E tenho aqui o corpo 3. O corpo 3 não faz parte do sistema. Então ele é chamado de corpo externo. Então, corpo externo, quem que é? Quem não faz parte do sistema. E vamos imaginar que o corpo 2, melhor, corpo 3, ele está fazendo força aqui no corpo 1. Então, ele atrai o corpo 1. Então, essa é a força que o corpo 3 faz no corpo 1. E o corpo 3 também atrai o corpo 2. Então, essa é a força que o corpo 3 faz no corpo 2. Bem, existe também a reação. Então, o corpo 1 atrai aqui o corpo 3 e o corpo 2 também. Mas o que me interessa é o sistema, então não precisa nem me preocupar com essas aqui, porque o que está fora não interessa. O que interessa é o sistema. Bem, além disso, o corpo 1 pode atrair o corpo 2. Então veja, aqui seria a força que o corpo 1 faz sobre o 2.
E agora você teria a força, a reação que o corpo 2 faz no 1. Veja, essas que eu estou marcando em verde são forças internas. Então, quando eu digo que a resultante das forças internas ela é nula por quê? Porque são formadas por pares de forças, ação e reação. E na hora que você soma, como elas têm a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos opostos, essa soma vai ser zero. Né? Então, se eu quero calcular qual é a resultante de forças num sistema, e isso é o sistema, e eu sei que essa aqui equilibrou essa outra, é a resultante de quem? É a resultante das forças feitas pelo corpo externo. Então, você vai ter, né, resultante das forças feitas pelo corpo externo seria o quê? Seria a força 3,1 mais a força 3,2. São as forças que o corpo externo aplicou. Tá? Então é isso que eu estava falando lá atrás. Né? Quer dizer, a resultante das forças que atuam no sistema é a resultante das forças externas. Por quê? Porque a resultante das forças internas ela é nula. Quando essa resultante das forças externas ela é igual a zero, então o seu sistema ele é chamado de sistema mecanicamente isolado. Tá? Então isso, né, a gente vai acabar utilizando ainda hoje. Aqui você tem, né, a definição da quantidade de movimento de um sistema. Né? Então a quantidade de movimento do sistema é Q1 mais Q2 mais o Qn. Se você substituir aqui, você vai ter então que vai ser o quê? Vai ser M1V1 mais M2V2 mais MNVN. Então você soma todos os vetores. Isso aqui é um vetorzinho. E isso vai ser o quê? Vai ser também a quantidade de movimento do seu sistema. Tá? Então, tem aqui a quantidade de movimento do sistema, tem também o teorema do impulso. Quer dizer, o que vem a ser o impulso da força resultante? Vai ser o impulso no corpo 1, mais o impulso no corpo 2, mais o impulso no corpo N. Então, na hora que você soma tudo isso, você pode rearranjar. Vai ser o impulso das forças internas mais o impulso das forças externas. Como a resultante das forças internas ela é nula, essa parte vai ser nula. Vai sobrar o restante. Então, o impulso da força resultante é o impulso das forças resultantes externas. E isso vai ser o quê? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial do seu sistema. Tá? Então, aquele teorema que a gente tinha visto, né, na aula passada, que servia para um corpo, serve para um sistema de corpos. Porque serve para cada um deles, então também vai servir para todos eles. Tá? É usando isso que a gente vai resolver agora, né, os casos. Mas antes de passar para a resolução de exercício, deixa eu só destacar uma coisa que é importante. Se você tem, né, que um impulso, né, deixa eu passar até para a nossa luzinha aqui. Vamos tentar responder a seguinte questão. Quando que a quantidade de movimento do seu sistema se conserva, ou seja, quando a quantidade de movimento inicial do seu sistema é igual ao final. Bem, quando isso acontece, se você tem que o impulso da força resultante externa é justamente a variação da quantidade de movimento, então, né, ficou fácil. Porque se um é igual ao outro, então na hora que você soma isso aqui, né, ó, aqui vai dar zero. Conclusão, você vai ter que o impulso dessa força resultante externa, que é a força resultante externa vezes o intervalo de tempo, isso é zero. Bem, então se você tem que A vezes B é igual a zero, ou A é zero, B é zero. Então, uma situação seria você ter a força resultante externa nula. Se isso acontece, você vai ter o que se chama de sistema mecanicamente isolado. Uma outra situação é quando esse ΔT é próximo de zero. Quando ele é próximo de zero, então quer dizer o quê? Que você tem um fenômeno que acontece muito rápido. Então, por exemplo, numa colisão, o intervalo de tempo é bastante pequeno.
Numa explosão também é. Então, nessas situações, você pode dizer que a quantidade de movimento do seu sistema, que é a soma da quantidade de movimento de todos os participantes do sistema, ela se conserva imediatamente antes e imediatamente após o fenômeno que você está estudando, seja ele uma colisão ou uma explosão. Tá? Então, na resolução de exercícios de colisão, de explosão, o que você vai ver é o seguinte, né? Você vai estar trabalhando em situações em que está se conservando a quantidade de movimento. Né? Por quê? Porque o fenômeno é um fenômeno rápido, mesmo muitas vezes não sendo um sistema mecanicamente isolado. Por exemplo, você tem lá um exercício que alguém joga uma granada, né? E a granada explode no ar. Tá? Então, numa situação dessa, o sistema não é isolado, porque a força resultante sobre essa granada vai ser a força-peso. Né? Ela é uma força resultante externa, está atuando, mas o que você pode falar aqui, antes da explosão e após a explosão, como ela acontece num intervalo de tempo muito pequeno, então, nesse caso, a quantidade de movimentos que você tem antes de explodir e depois de explodir dos pedacinhos, né, a hora que você soma tudo, você vai ter a mesma quantidade de movimento. Tá? Vamos passar para exercício e aí eu acabo exemplificando lá. Então, olha, fazendo aqui o primeiro exercício, né, que trata da quantidade de movimento, ou melhor, do centro de massa do sistema. Então, ele pede para você encontrar qual o ponto que melhor localiza o centro de massa dessa placa homogênea da figura. Ponto A, B, C, D ou E. Então, o que a gente poderia fazer? Deixa eu desenhar aqui. Opa, vamos voltar aqui e pegar a nossa mesa. Então, vamos lá, ó, tá aí. Então, eu tenho aqui, né, a plaquinha. Eu poderia fazer um seguinte desenho. Se ela é homogênea, eu poderia ligar, né, esse ponto nesse e esse ponto nesse outro aqui e encontrar o centro de massa dessa parte, né, porque vai coincidir com o centro geométrico. Tá? E fazer a mesma coisa desse outro lado. Né? Como vocês sabem que eu não desenho muito bem, deixa eu já colocar aqui o desenho. Né, ó. Já preparei aqui para a gente fazer. Então, ó, tá aqui. Opa, faz de conta. Isso. Né? Então, dá uma olhadinha, moçada. Eu tenho ali o desenho. Né? Então, essa parte que está aqui em verde daria no ponto A. Dessa parte que está aqui em vermelho, o ponto E. Bem, então, essa parte, esse ponto representa o centro de massa dessa partezinha que está aqui. Esse ponto representa o centro de massa dessa outra. Como a massa aqui deve ser maior do que aqui, então deve estar mais para esse lado do que para cá. Então eu ficaria com o ponto D, né? Como o centro de massa do sistema. Tá? Se as duas massas fossem iguais, eu ia colocar no meio, mas não é. Desse lado aqui deve ter uma massa maior. Tá? Pô, mas como é que a gente faz isso na hora que a gente está fazendo a coisa para valer, que você tem que calcular o valor? Bem, aí você tem que ter mais dados, né? Tem que ter, por exemplo, o cálculo integral, né? Se não for homogêneo também dá para resolver, né? Por enquanto a gente está começando aqui a abordar o assunto, tá bom? Vamos passar para o próximo exercício. Então você tem, olha, um carrinho de massa de 80 kg desloca-se horizontalmente com velocidade de 5 metros por segundo. Um bloco de massa 2 de 20 kg cai verticalmente sobre o carrinho, de uma altura muito pequena, aderindo a ele. Com que velocidade final se move o conjunto? Que quantidade de energia mecânica foi transformada em energia térmica? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso aí. Então aí você vai ter o seguinte, né? Repare que a quantidade de movimento deve se conservar no eixo X, né? Porque o que acontece? Você deve ter o carrinho, né, que está andando, faz de conta que é o carrinho que está aqui, ele está andando e vai cair um objeto. Então, o sistema não é um sistema isolado, porque aqui você tem uma força-peso que está atuando que não está equilibrada. Mas, em compensação, nesse eixo X, você não tem nenhuma força resultante externa. Então, eu vou falar o seguinte, ó, a quantidade de movimento do seu sistema inicial no eixo X é igual à quantidade de movimento no seu sistema final no eixo X.
Inclusive já não coloquei nem mais o sinal de vetor, porque está ocorrendo a conservação da quantidade de movimento, né? Então, tem aqui o seguinte, ó, massa, né, do carrinho vezes a velocidade que ele tem vai ser igual a massa do carrinho mais a massa do bloco de madeira que caiu vezes a velocidade final. Então eu indico uma situação final pelo linha, V'. Então isso vai dar que 80 vezes 5, que é a velocidade inicial, é igual a 80 mais 20 vezes o V'. Então V' vai ser igual a 400 dividido por 100. E, portanto, isso é igual a 4 metros por segundo. Então, isso seria o nosso item A. Item B, né? Qual que foi a variação da energia cinética? Então, eu tenho, né, nesse item B, eu vou até diminuir aqui o tamanho do exercício, gente, senão acho que não vai caber esse treco. Melhor até deletar isso aqui. Pronto. Então, vai ficar aqui o seguinte, ó. Tenho item B. Tenho que a energia cinética inicial é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética inicial vai ser a massa que eu tenho em movimento, que é de 80, vezes a velocidade inicial, que é de 5, ao quadrado, dividido por 2. Então, isso vai dar 1000 joules, né? Deixa eu até verificar se não encobri ali com... Pronto, coube. Então agora vamos voltar aqui na nossa mesa. Bem, a energia cinética final vai ser igual massa do carro mais massa do bloco vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então isso vai dar que a energia cinética final é igual a 80 mais 20 vezes a velocidade final, já calculamos, é 4 ao quadrado, tudo dividido por 2. Então, essa energia cinética final, né, vai ser igual a 100 vezes 16 dividido por 2, que vai ser 800 joules. Então, qual foi a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, variação da energia cinética é de menos 200 joules. Então, toda vez que você tiver um choque como esse, uma colisão como essa, né, inelástica, em que os objetos batem e ficam grudados, sempre vai ter diminuição da energia cinética. Tá? Quando você tem uma colisão, né, e ela é perfeitamente elástica, sempre você vai ter os corpos ficando separados após a colisão. Então, a condição para que haja, né, não é a única condição, ela não é suficiente, mas ela é necessária, né, para que você tenha a conservação da energia cinética e que eles fiquem separados. Ficou junto, vai perder energia, não tem como. Tá? Então, tá aí, tá, a resolução. Então, vamos passar para o próximo exercício. Uma bomba explode em 3 fragmentos da forma mostrada na figura a seguir. Então, você está vendo aí uma figura. Situação inicial, massa m, velocidade v0, explodiu em 3 pedaços. Então, ele quer que você ache V1 em termos do V0, V2 em termos do V0. Veja, esse tipo de exercício você não conseguia resolver antes, nem com os conceitos de força, nem com os conceitos de energia. Tá? Então, o que está acontecendo aí? Você tem um sistema, esse sistema está em movimento, né? Nós vamos supor a conservação. Então, se você sabe para onde foi uma parte dele, depois que explodiu, você consegue achar o resto. O que eu estou usando? Conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui o exercício. Tá? Então, repare aqui no seguinte, né? Você vai ter que, em termos de massa, ele quer que você primeiro determine qual é a velocidade de V1 em função, né, do V0.
Então veja, ó, isso que você tem aqui é antes da explosão, tá? Então veja, ó, vamos pegar aqui o seguinte: você tem, né, uma quantidade de movimento inicial do seu sistema, né, antes da explosão, tá? E aqui no final você vai ter, olha, não tinha quantidade de movimento no eixo Y, quer dizer que essa parte e essa se equilibram. Quer dizer, se essa aqui é a quantidade de movimento final do seu sistema, né, ela é igual à quantidade de movimento inicial. Então, repare aqui que eu vou fazer a conservação primeiro da massa. Quer dizer, se eu tenho que aqui a massa é m, né, aqui eu tenho m3, ou melhor, m sobre 3 mais m sobre 2 mais a massa dessa parte, que é a parte 1, que eu quero encontrar quanto que é. Quer dizer, é só você fazer essa continha, você vai achar que essa massa vai ser igual a m sobre 6. Bem, então agora ficou fácil, porque o item A eu tenho que a quantidade de movimento, né? Vamos adotar aqui um sistema de eixos. Ó, eu tenho aqui o eixo X. Então eu posso dizer que no eixo X, né, houve a conservação. Tá? Então tenho que a quantidade de movimento inicial do seu sistema é igual à quantidade de movimento final do seu sistema. Tá? Isso onde? Estou falando para o eixo X. Então vai ficar mv0, que vai ser igual a m sobre 6, que é a massa dessa parte, vezes a velocidade que eu quero encontrar, que é o v1. Então, olha, não importa qual é o valor da massa, né? Eu tenho que essa velocidade aqui vai ser igual a 6 vezes a velocidade final, tá? A velocidade inicial, v0. Então, está feito, tá? Depois, item B. No item B eu falei que essa quantidade de movimento que eu tenho para cima, ela foi equilibrada com essa para baixo. Por quê? No eixo Y não tinha quantidade de movimento. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento que você tem, né, desse cara é igual à quantidade de movimento desse outro. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar quantidade de movimento, né, da parte 3 após a explosão é igual à quantidade de movimento da parte 2. Então, vai ficar m sobre 3 vezes 3v0. Isso é igual a m sobre 2, que é a massa desse, vezes o v2. Conclusão, né, olha, dá para tirar aqui a massa, né, dá para simplificar, e aí você vai ver que esse v2, tá, ele vai ser igual a 2v0. Tá feito. Bem, item C. O que aconteceu com a energia? Bem, a energia aumenta, né, porque você tem uma explosão, né, ocorrendo a explosão, né, energia química vai ser transformada em energia cinética, né? Tava ali, né? Ele está andando, explode, aumenta a energia, porque agora cada parte vai estar se movimentando. Então mantém a quantidade de movimento do sistema, mas a soma, né, de todas as quantidades de movimento, todas as energias cinéticas, vai dar maior que você tinha antes. Por quê? Porque você está convertendo energia química em energia cinética. Tá bom? Então, tá feito. E olha, e essa parte você não conseguia fazer com as leis de Newton que você tinha antes, não. Esse é um exercício clássico que todo mundo que estuda esse assunto tem que fazer, não tem jeito de escapar. Você tem um pêndulo balístico, consiste então de um pêndulo que está pendurado em repouso, você atira um projétil, o projétil vai entrar dentro dele, vai ficar alojado ali, e aí então ele sobe, né, e pela altura que ele subiu você determina a velocidade do projétil. Tá? Então, primeiro, ele vai querer saber qual é a velocidade do conjunto bloco-projétil após o impacto, depois que o projétil entrou. Depois, ele pergunta, né, qual vai ser a velocidade inicial do projétil. Então, você poderia usar esse sistema para medir a velocidade do projétil. Então, vamos lá, vamos fazer o exercício. Então, tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Tá? Então, primeira parte, né?
o que ele quer que você faça é determinar qual é a energia mecânica que ele vai ter, qual a velocidade que ele vai ter após o impacto, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui a energia. Então, fazendo aqui o item A. Né? A energia mecânica que eu tenho após, né, o projétil bater dentro do pêndulo, né, vai ser igual à energia mecânica que ele tem depois que ele subiu. Então aqui seria a situação onde você tem o linha, aqui é a situação duas linhas. Tá? Então isso vai dar que massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade com que ele está saindo aqui, que é o V', tá? Ao quadrado, dividido por 2, porque isso é uma energia cinética, vai ser igual à energia potencial que ele vai ter aqui, porque aqui ele tem cinética, aqui ele tem potencial. Então isso vai ser M1 mais M2 vezes o G vezes o Hzinho, que é a altura que ele subiu. Então, primeira coisa, você vê que, olha, não importa a massa, né? Você tem que essa velocidade com que sai o conjunto é a raiz quadrada, né, de 2GH. Está feito. Né? Item B. Considerando agora a colisão. Então veja, o sistema ele é considerado um sistema conservativo daqui para cá, mas não conserva a energia na hora que o projeto está entrando, porque aí você tem aquela situação que eu estava comentando com vocês. Bateu e ficou junto, não conserva energia. Então agora vamos passar para uma outra situação. Vou apagar aqui, ó. Agora é na hora que você tem esse cara né, a situação inicial do seu sistema. Então você tem aqui a quantidade de movimento do seu sistema nesse eixo X, né, vai ser igual à quantidade de movimento final do seu sistema, né, na hora que o projétil está aqui e ele está saindo com essa velocidade V. Então você vai ter aqui M1V1 ou M1V é igual a M1 mais M2 vezes a velocidade V'. Portanto, a velocidade que tem o projétil vai ser M1 mais M2 sobre M1 vezes a raiz quadrada de 2GH que a gente calculou no item anterior. Tá? Então foi determinado qual é a velocidade, né, inicial aí do projétil. Tá bom? Então tá feito. Então veja, ó, mais uma vez eu vou falar para vocês. Agora, lá no Moodle tem também a segunda parte, né, um segundo impresso que tem lá os exercícios propostos. Então tem esse resuminho da parte que a gente viu agora e tem mais aí alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? Aí agora abordando sistemas. Então a gente começou com uma partícula e vimos quantidade de movimento e impulso e o teorema de impulso para uma partícula. Agora a gente já passou, né, para a quantidade de movimento de um sistema, né, que é a soma da quantidade de movimento, soma vetorial, impulso, né, que atua num sistema que é a soma dos impulsos em cada um dos corpos, né, lembrando sempre que quem que é o sistema é aquela parte que nos interessa, né, e que o impulso teorema de impulso para um sistema é o impulso da força resultante externa, que vai ser igual à variação da quantidade de movimento do sistema. Tá bom? E aí, né, você vai ter a conservação, né, em duas situações. Ou você tem um sistema isolado, em que a força resultante externa é zero, ou você tem um fenômeno muito rápido, né, como por exemplo uma explosão ou uma colisão, e aí acontece a conservação. Mas agora é hora de vocês depois darem um pulo lá no Moodle e fazer os exercícios. E eu vou aproveitar e vou continuar com a teoria, né, dando a última parte que é só o estudo das colisões.